Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês, aqui, essa terça-feira. Ontem não tivemos vídeo, nem postagem nenhuma, mas estamos aqui de volta para a glória e louvor do nosso Deus, como sempre. Eu sou Alex César, amigo de vocês, eu no Facebook, eu no YouTube, eu no Hubble, e estamos numa sequência de leitura da Bíblia e explicação da Bíblia. Então, desde já agradeço e fico muito contente pela presença de cada um de vocês que sempre vem aqui assistir meus vídeos com recorrência. Por isso eu sempre peço aos amados irmãos, né, que compartilhe o vídeo com mais pessoas da sua igreja, seus grupos de escola, trabalho, serviço, grupo da igreja, né, mande para os irmãos, tá? Porque eu aqui não trato de doutrina de igreja nenhuma, nem de A, nem de B, mas estou fazendo uma leitura da Bíblia e como eu a li e a entendi, porque eu já li a Bíblia todinha mais de 7, 8 vezes, em várias versões, estou trazendo para vocês aqui, os amados irmãos, tá, o entendimento, tá, do que eu entendi e tenho entendido da palavra de Deus através dessa leitura. E, diante de tudo isso, também quero dizer que não sou nenhum desigrejado, pertenço à primeira Igreja Batista de Calumbi, Pernambuco, Brasil, tá, congrego ali na primeira Igreja Batista de Calumbi, e sou professor de escola bíblica dominical e sou diácono da igreja também, tá? Em breve estaremos iniciando um projeto de evangelização, né, em Calumbi. E assim eu peço que os irmãos orem nesse sentido para que tudo dê certo, que as pessoas sejam impactadas pela revelação da palavra de Deus, tá certo? Estou com um projeto aqui, esse aqui é o projeto, peço que os irmãos já vão orando. A câmera está invertida aí, né? Por isso que não está dando para ler aí, mas eu vou desinverter aqui. Aí dá, ó, Primeira Igreja Batista de Calumbi, tá? Que vai estar trabalhando com esse folheto aqui. Peço para que os amados irmãos estejam orando. Nós vamos trabalhar com esse material aqui, tá? Eu não tenho certeza se é a finalização, se vai ser esse mesmo que vai ser finalizado, ou a gente vai usar outro material, né? Mas provavelmente vai ser nesse formato aqui, tá indo nas ruas, em casa, conversando e falando com as pessoas. Então, ore por esse projeto de evangelismo, Primeira Igreja Batista Calumbi, com Alex César, professor da Escola Dominical e diácono da nossa amada igreja, sob a autoridade e supervisão do pastor José Erivan, que é o pastor emérito da nossa igreja. Então, desde já, dado os recados, muito obrigado, Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar uma parte importante. Essa parte que nós vamos falar hoje, ela é muito importante. E o entendimento disso aqui, ele é muito importante, porque eu vejo uma confusão e uma falta de entendimento muito grande entre o, o judaísmo messiânico, né? Aqueles que são de Israel, do próprio povo de Deus, e também aqueles que seguem e obedecem à lei, né? A Torá, os 10 mandamentos. E por isso, eu vou trazer aqui para vocês. Hoje nós vamos entrar no aspecto Moisés fala com Deus de cima do monte. Moisés vai falar com o Senhor, porque eu já venho fazendo a leitura até o verso 18, e agora o povo chegou ao pé do monte. E aqui agora vai ser ratificado a aliança, também vai ser ratificada. A ratificação vai ser no capítulo 24. Antes de Moisés subir ao monte, que é no verso 24, Moisés vai subir ao monte para falar com o Senhor e receber os 10 mandamentos, tá? Só que vocês precisa haver um esforço de um entendimento, que eu vou colocar aqui como teoria, tá? Porque eu não vi ninguém ensinando e falando dessa forma, e pode ser que tenha dentro da teologia, mas como eu não estudei teologia, eu não sei o que acontece lá. Então eu vou falar daquilo que eu tive contato, tá? Daquilo que eu vi e percebi, tá? Que assim que Deus vai falar agora a partir do verso 17 até o verso 24, depois do verso 19, que o povo vai falar com Deus viva voz,
e o povo vai ficar com medo porque o espetáculo é terrível. Então, o povo vai pedir, no 10º mandamento, o povo vai pedir para Deus parar de falar com ele. E o povo vai subir no Monte Sinai. Moisés vai subir no Monte Sinai para falar com Deus no lugar do povo. Me parece que do verso 20 em diante, os mandamentos, eles são dados ali para Moisés, e Moisés vai subir para ratificar. Algumas das leis, algumas colocações da lei, principalmente a do sumo sacerdote, elas vão ser entendidas mais para frente, ela não vai ser bem entendida agora. Mais para frente, no livro de Levítico, a gente vai entender isso aí, tá bom? Então, vamos fazer a leitura para que vocês vejam e entendam. E desde já eu agradeço a Deus, que Deus abençoe esse estudo, que Deus abençoe essa palavra, Deus abençoe esse conhecimento que vai ser dado e passado, e todo ouvido que ouvir, escuta e entenda aquilo que Deus disse, aquilo que Deus fez no passado, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Porque aquele que não conhece a sua própria história está fadado a cometer os mesmos erros. Então, por isso, nós estamos aqui para entender e compreender a palavra de Deus, conforme Deus disse, conforme Deus tratou com o seu povo Israel, para que a gente fique, para que eu seja um diácono, um obreiro, de que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra de Deus, e você também aí do outro lado. Amém. Depois de uma breve oração, vamos lá para a nossa leitura. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês, né, a palavra de Deus vai ser inserida aqui, e nós vamos ler, procurar ler e entender, né, o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Deixa eu ver se essa aqui fica por cima, né? Vamos fazer essa aqui. Eu só queria melhorar um pouquinho, trazendo um pouquinho mais para cá, que eu gosto que a Bíblia fica bem grande aí para vocês poderem ver o máximo possível, tá? Então vamos lá. Então, exatamente 2 meses depois de sair do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Então Moisés, ele foi subir ao monte para se apresentar diante de Deus. Porque lembrando, no começo do Êxodo, Moisés se encontra com Deus nesse mesmo monte. Porque Deus disse para Moisés: vai lá, tira o meu povo e traga eles aqui para eles me adorar nesse monte. Então, Moisés, um homem de fé e um homem de trabalho e de obra, ele era muito grande em obra, tirou aqueles 2 milhões de pessoas, todos os escravos que estavam no Egito, inclusive aqueles que não eram israelitas também saíram junto, e completou sua missão. Levou eles lá no pé do monte, e agora Moisés sobe para falar com o Senhor. Ele fala: ó, tá aí o seu povo que o Senhor pediu. E agora, o que é que o Senhor quer que eu faça mais? Né? Porque ele cumpriu a missão. E agora? Então Moisés sobe para ver o que o Senhor quer. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então Deus está propondo aqui ao povo de Israel, né, um pacto, um novo pacto, uma nova aliança. Além do pacto feito com Abraão, Isaac e Jacó, quer dizer, com Abraão, ele ratificou em Isaac e Jacó.
agora ele vai propor uma nova aliança, porque não vai ser uma aliança conforme ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Agora é uma nova aliança com 12 patriarcas, com os 12 filhos de Jacó, com a nação inteira, para eles entrarem dentro da terra. Porque tudo que o Senhor fizer aqui é um acordo legal para ser usado dentro da terra. Vai ter leis que vai ficar com eles até eles entrar dentro da terra prometida, e algumas leis vai deixar de existir sobre moradia, sobre morar em cabana, algumas coisas vai deixar de existir, porque eles vão tomar posse da terra e vão morar em casas, vão tomar as cidades para si, e vai ter leis que só vai servir nas cidades, porque eles vão morar em casas, né? Então, eles vão começar a plantar e colher, e vai ter leis específicas que só vai funcionar na terra. Porque tudo que Deus está fazendo é porque Deus quer tomar a nação de Israel como reino de sacerdote, um reino de sacerdote, tá? Tá bom? Porque a intenção de Deus é que a nação de Israel vai ser usada por Deus, tá? Para que Deus estabeleça o seu reino aqui na terra de novo, tá? Então, Deus vai entrar em guerra depois de sair do Monte Sinai. Quando ele entrar na Terra Prometida, ele pega a nação de Israel para entrar em confronto com as outras nações, como por igual, homem com homem. Porque lembrando que Deus é um Deus justo, ele julga com justiça, e ele não vai mandar fogo como mandou para Sodoma e Gomorra, que foi algo especial, é algo que aconteceu fora do normal, é uma exceção dentro da regra, e Deus vai usar a nação de Israel para confrontar todos os falsos deuses, idolatria, feitiçarias, assassinatos, coisas horríveis, adoração a deuses, né, Maloque, deuses Astarote, deuses daquela região ali, vai ser confrontado pelo povo de Deus, tá? São deuses que fazem Baal Zefon, Baal Zebub, tá? Tantos outros deuses que existem ali, Deus vai levar o seu povo para entrar em confronto, tá bom? Então Deus vai levar pessoas. Deus não vai mandar povo do céu e fulminar todos, tá bom? Então Deus vai usar esse povo aqui como, né, tesouro especial, né, dentre todos os povos. Será o meu tesouro especial. Vocês não serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, ó. Meu reino de sacerdotes. Sacerdotes aqui está no plural. Depois ele vai virar singular, porque vai ser um único sacerdote. A gente vai ver depois disso lá do Êxodo capítulo 32, onde vai dar uma mudada aqui no sacerdócio. Porque parece que dá a entender, por causa do Êxodo 6, que Deus ia pegar cada filho primogênito de cada tribo de Israel. Deus ia escolher um de cada tribo ali, um deles ali, para ministrar os sacerdotes diante de Deus. Talvez essa seria a ideia, porque Deus mandou só consagrar todos os primogênitos, dentre do ventre da mulher, né, o primeiro que nasce do ventre da mulher, como dos animais ser consagrado ao Senhor. Então ele ia fazer uma nação de reinos de sacerdotes. Então talvez Deus, isso aqui que eu falei para vocês, uma teoria, que talvez Deus não ia usar a tribo de Levi, somente ela. Depois ela vai se tornar uma tribo especial para ministrar o sacerdote, por causa do pecado do bezerro de ouro, lá depois do Êxodo 32. 31, 32, tá? Então, já vai guardando isso na sua mente, que eles serão um reino de sacerdote, uma nação santa. Aquilo que a igreja hoje é, que Paulo fala lá em primeira carta de Pedro, Paulo não, perdão, primeira carta de Pedro 2,9, e vocês serão para mim um reino de nações e sacerdotes, isso aqui em Israel não pôde se cumprir como uma nação de reino de sacerdotes ao Senhor, onde todos ministrariam a palavra de Deus, todos seriam, né, sacerdotes diante de Deus, uma nação santa, reinos de sacerdotes. Mas como Israel rejeitou, isso acabou sendo transmitido para a igreja, mas não como o sacerdócio que foi feito aqui. Nós somos um sacerdócio diferente. Ministramos um sacerdócio diferente, porque assim como Cristo é, nós também o somos. Então, se Paulo vai falar, né, em Romanos 6, né?
Assim como Cristo é, nós somos, porque nós morremos junto com Cristo e nós ressuscitamos junto com Cristo. E a vida que nós temos uma vida em Cristo. E se Cristo é o sumo sacerdote diante de Deus e ministra as coisas de Deus, ele já ministrou, sacerdote celestial e sacerdote santo, nós também somos aqui na terra um tipo de sacerdote diante desse mundo, pregando e anunciando a palavra de Deus e fazendo remissão, sendo embaixador do nosso sumo sacerdote, que é Cristo, e nós somos embaixadores aí, ministrando a palavra de Deus, que purifica e perdoa todo o pecado daquele que crê e confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, como diz Paulo lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10. Então, tá? Só para vocês entenderem que nação santa de sumos sacerdotes. Falei no 19:4, né? Deixa eu só levar vocês rapidinho lá em Pedro, para que vocês vejam Pedro, para que vocês percebam. Aqui, ó. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade e exclusividade de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim vocês poderão mostrar, né? Em outra versão aqui, a palavra mostrar. Deixa eu mudar a versão aqui rapidinho. Para. 2:9. Ó. Vós, porém, sois raça eleita. Aqui, ó. Êxodo 19:5-6. Tá vendo aqui, ó? Tá falando do Êxodo 19:5-6. Sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Então, assim como o povo de Israel, eles foram chamados para também serem ministros da palavra de Deus e dos mandamentos de Deus, a igreja também foi chamada e ela foi colocada sobre esse sacerdote de ministrar. Mas não no tabernáculo, não com ovelhas, bodes e carneiros e bezerras e touros, nada disso, tá? Porque Jesus também foi o Cordeiro de Deus, ele também todos esses sacrifícios que era feito, que vai ser mandado fazer a partir de agora, Cristo cumpriu, tá? Por quê? Porque a intenção de Deus era usar a nação de Israel, assim como Pedro falou que a igreja o é. Deus, antes do bezerro de ouro, parece que a intenção de Deus usar eles como uma nação santa. Assim como a igreja é, Deus pretendia usar eles. Mas a gente vai ver no capítulo 31 e 32 que eles perderam essa benção. Tá? Eles perderam essa benção. Tá? E vão ficar agora debaixo da lei, debaixo da vara, debaixo de um tutor, até que o Filho viesse, até que o Cristo viesse. Então, entendido esse capítulo aqui, né, é importante vocês entenderem que Deus está fazendo um acordo e uma aliança. E mais para frente a gente vai ver a ratificação dessa aliança, que vai ser no pé do Monte Sinai. Tá bom? Então, vamos continuar na leitura. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes anunciou tudo que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma voz, tá vendo? Sempre tem em mente, tudo que Deus for tratar, toda acordo aqui é com todo o povo, é com toda a nação, tá? É com todo Israel, tá? Não é com o indivíduo, não é com o líder, é com todos. O líder é apenas um representante do povo, mas é todo o povo respondeu em uma só voz, toda a nação nacional. Então eles estão fazendo um tipo de aliança que vai dar problema, e a gente vai ver que vai ter problema. Tá? Porque estão dizendo que todos eles vão obedecer. E vai ser problema. Faremos tudo que o Senhor ordenou, tá vendo? Eles estão dizendo no contrato, no acordo, na aliança, no pacto, que vão fazer tudo que o Senhor ordenou. E Moisés anunciou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você em uma nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar. E assim confie sempre em você. Então Deus está dizendo: eu vou vir numa nuvem densa sobre o monte, e
vou confirmar com o povo. Viva a voz. Todo o povo, toda a nação vai ouvir o Senhor. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Tá? Declaração, tá vendo? Declarar é dizer, é confirmar, é estar confirmando a intenção do acordo. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte. Avise o povo. Tenha cuidado, não suba ao monte, nem mesmo toque no limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje ou atravesse com flecha. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir. Então o povo vai poder subir vai ali subindo ao pé do monte e vai subindo ao monte, né? Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavasse suas roupas. Ele disse: prepare-se para o terceiro dia e, até lá, não tenham relações sexuais. Abstinência total de tudo. Na manhã do terceiro dia, houve estrondos de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Então todo o povo já começou a tremer de medo ali, né? Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro com Deus. E todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto, enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia, com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então, enquanto o povo estava conversando e falando, então Moisés subiu ao monte. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte ao povo que não ultrapassa o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Isso aqui está entre aspas aqui, que é uma colocação posterior, tá? Entenda que isso aqui é uma colocação posterior. Ó, ó. Isso aqui é uma colocação posterior, tá? Foi colocado depois, tá? Que não havia sumo sacerdote ainda, então não tinha como ele tocar no monte, né? Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte. Tu já nos advertiste. Marca o limite ao redor de todo o monte, para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para aproximar do Senhor. Do contrário, os destruirá. Moisés desceu até o povo. Moisés desceu até onde o povo estava. Ele lhes comunicou o que tinha dito. Né, o que o Senhor tinha dito. Né? Então, comunicou o que o Senhor tinha dito. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde vocês eram escravos. Não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem o adore, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, dos que me rejeitam, mas demonstra amor por até 1000 gerações. Todos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Aí você já vai dando seu joinha, seu like e se inscreva no canal, né? Traga consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam.
mas demonstra amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. 7. Não use o nome do Senhor seu Deus em forma indevida. O Senhor não deixa impune quem usar o nome do Senhor indevida, que é em vão, né? Ficar falando à toa. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias da semana para fazer o trabalho habituais, mas no 7º dia é sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem seus servos, e nem servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o fez dele um dia santo. Honre teu pai e sua mãe, assim vocês terão vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, né? Não cometa assassinato, né? É crime premeditado, né? Imputado, né? Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem cobice a mulher dele, nem seus servos, nem as suas servas, nem seu boi e jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. 18. Quando o povo viu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Então o Senhor já falando aqui, e o povo tremendo de medo e ficando com medo do Senhor. Dissera a Moisés: Fale você conosco que ouviremos. Não, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês ouviram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Quer dizer, Deus deu até aqueles mandamentos ali, até o 10º mandamento, Deus falou do céu com eles, né? Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou de ouro que tomem o meu lugar. Não pode adorar ídolo, né? Imagem, Nossa Senhora Aparecida, né? São João, São Sebastião, São Pedro, Santo Antônio, Padre Cícero, toda essa galera aí, tudo isso aí é idolatria e não pode ser adorado, tá? Porque Deus falou diretamente com o povo e Deus se revelou àquele povo. Então Deus é um Deus real, é um Deus que existe de fato. E Deus falava face a face com Moisés, tá? O próprio Senhor aparecia e falava com Moisés. Isso chama teofania. Cristo aparecia e falava também com Moisés. Construa para mim um alto feito de pedra e nele ofereça holocausto e oferta de paz, sacrifício de ovelhas e bois, em todo lugar onde eu exaltar meu nome. Construa um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não altere a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegar diante do meu altar, para que a sua nudez não seja exposta. Tá vendo? A nudez é problema. Tá? Então, é, aí é que vai seguir uma sequência de leis, e essas leis, elas vão até o verso 24. Até o verso. Não, ela vai até o verso 30, né? É isso mesmo. Até o 30, né? Ela vai até o 30, ó. Aí a gente vai ler isso depois, tá? Aí, aí no 32 nós vamos ver o que eu disse no início do vídeo. O bezerro de ouro, tá? Então vocês ficam aí, tá bom? Que nós vamos
tratar disso aqui, tá? Quando formos tratar mais para frente, para a gente terminar de ler toda a lei. Então, nós vamos ver que Israel perdeu aquilo lá que eu disse no início, né? Que vós sereis nação santa, propriedade exclusiva de Deus. O que Deus hoje faz com a igreja ia usar Israel como aquele que propaga a palavra de Deus e espalha para o mundo todo. Então, Deus teve que tirar essa bênção de cima de Israel para poder trazer primeiro o seu julgamento sobre Israel e purificar e limpar o seu povo dos seus pecados, para que eles pudessem ser bênção para todas as nações. Mas como eles pecaram, eles vão pecar aqui no pé do monte, aquela bênção deles serem reinos de sacerdotes e proclamar o reino de Deus aqui, o reino de Deus na terra, e estabelecer o reino de Deus a partir de Jerusalém, que é essa a intenção de Deus, por causa desse bezerro de ouro, Deus vai tirar isso de cima da nação de Israel e vai esperar que venha um descendente, que vai vir um descendente de Abraão, Isaac e Jacó, que é o prometido da mulher. Por isso também que Deus trata e lida com o povo, e por isso que Deus não impede o povo de adorar o bezerro de ouro, porque essa consequência deles adorar o bezerro de ouro vai fazer com que a profecia que Deus mesmo falou lá em Gênesis 3,15 se cumpra em Jesus Cristo, tá? Porque essa bênção vai recair sobre Jesus, é sobre ele, tá? Por quê? Porque são homens pecadores, rebeldes, de corações impuros, que não tinha, o Espírito de Deus não foi derramado e caiu sobre eles, porque eles ainda eram um povo rebelde, um povo que não queria ter entendimento, um povo, né, que a gente vai ver aí a rebeldia desse povo durante essas leituras, que esse povo não vai agradar a Deus, porque esse povo tem um coração mau, tem um coração maligno. Então, por isso, Deus vai colocar eles debaixo da maldição, que é debaixo da lei. Não que a lei era uma maldição, a lei era a bênção, mas por causa do coração deles, o mal, que nem Paulo fala lá em Romanos 5, acho que é Romanos 5, o mal, tomando a ocasião do pecado, matou eles. Tá? Então, acho que é 4 e 5 Romanos, 4 e 5, depois você lê. O pecado, tomando a ocasião da lei, que é boa, os matou, usou da lei para poder matar eles e deixar eles debaixo da morte, que a lei exigia que todo culpado que não obedece à lei deveria morrer. Então, eles não conseguiam cumprir a lei. A primeira lei de Deus eles quebraram já, tá? Que é a primeira aliança, que aqui a gente vai ver mais para frente, no capítulo 24, que vai ser o bezerro, que vai ser o sacrifício e a consagração deles, ratificando a aliança, o pacto feito no pé do monte, com 12 altares de pedra, com 12 animais mortos, e um príncipe de cada tribo vai vir e vai confirmar a aliança, né? E o que aconteceu com aqueles animais deveria acontecer com eles. Então, no verso 32, eles vão adorar o bezerro de ouro e eles vão ficar debaixo da ira de Deus. Então, Deus, para não os eliminar, porque Deus vai tolerar eles até a vinda do verdadeiro proprietário da terra, que é Jesus Cristo, descendente de Abraão, que nem Paulo fala em Gálatas 3. Então, Deus vai suportar eles, deixando a lei sobre eles, servindo de aio, para conduzir eles até Cristo. Aí em Cristo vai haver o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus, que é o primogênito de Maria, que saiu do ventre e que foi consagrado ao Senhor. Porque no verso do Êxodo 6, Deus toma para si todo macho do ventre da mulher que nasce, o primeiro que nasce, o macho que nasce do ventre da mulher, é consagrado ao Senhor. Então Jesus, né, é o primeiro de Maria, consagrado ao Senhor, e Deus o consagrou derramando o Espírito Santo sobre ele quando ele foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista. Então Deus derramou do seu Espírito, o óleo da unção, que é o Espírito Santo, foi derramado sobre Jesus Cristo. Tá? Então, Deus permite que o povo caia nessa armadilha do bezerro de ouro, para assim vir o descendente da mulher que vai cumprir essa profecia. Porque se a nação não peca e a nação se torna um reino de sacerdotes, então a bênção ficaria sobre todos. Tá? Então, por causa do coração deles, por causa da rebeldia deles, para Deus tratar eles e usar eles de uma forma que, de certa forma, eles vão ser luz para as nações. Eles também vão servir de bênção, mas vão estar debaixo
do chicote da lei que vão os conduzir, e o pecado dentro deles, que eles não se arrependem, que eles não se voltam para Deus, vai tomar da lei para os matar. Não que a lei foi feita no propósito para matar eles, de forma nenhuma. Porque a lei foi dada antes de existir o bezerro de ouro. Antes de existir o pecado, eles receberam a lei para cumprir, mas eles não cumpriram a lei. A gente vai ver lá no... Né, no acho que no Êxodo 24. Deixa eu dar uma verificada aqui. Aí, ó. Israel aceita a aliança do Senhor. Né? Então o Senhor Deus disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo, e tragarão Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar ao Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte. Moisés desceu, transmitiu ao povo todas as instruções e ordem do Senhor. E todo o povo respondeu a uma só voz, tá vendo? A uma só voz eles aceitaram o termo da aliança. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor, né? Então Moisés anotou tudo num livro. O contrato foi feito, né? Moisés aí é o cartório, né? O escrivão, né? Escreveu, né? E vai autenticar isso aí, né? Vai selar. Moisés anotou todas as instruções do Senhor. Logo cedo na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida enviou alguns jovens, que é o primogênito de cada casa, provavelmente, os chamados príncipes, né, para apresentar-se ao Senhor. Para apresentar ao Senhor o holocausto, tá vendo? Ó? Esses jovens que o Arão ainda não tinha sido escolhido como sumo sacerdote, ele vai ser escolhido conforme vai ser dado. Tá? Então, eles oferecem o holocausto de touros pacíficos como oferta de paz. Moisés colocou na vasilha metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Quer dizer, ele está confirmando a aliança com Deus, que o altar representava o Senhor Deus ali, jogou metade do sangue sobre o altar, quer dizer, Deus está autenticando através do sangue daqueles animais, o Senhor, que representa o sangue de Cristo que foi aspergido, né, que foi derramado, né, o sangue do altar. Jesus estava no altar no Monte da Caveira derramando o seu sangue, confirmando a aliança, né? Aspergiu outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo. Tá vendo, ó, que já é a terceira vez que eles estão confirmando a aliança. E obedeceremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este é o sangue que confirma a aliança que o Senhor fez com você quando deu estas instruções, tá vendo? Então, quando Deus deu as instruções, quando Deus deu os mandamentos lá, então eles ouviram os mandamentos, né, que no próximo dia eu vou ler os mandamentos para vocês ouvirem, e eles vão ratificar a aliança e vai dizer: não, sim, agora está confirmado. O que aconteceu com os animais vai acontecer com quem quebrar essa aliança, que é o mesmo tipo de pacto que Abraão fez com o Senhor lá na onde ele estava no monte, lá em Manre, lá nos carvalhais de Manre, tá? Ele estava lá nos carvalhais de Manre e também fez um acordo com o Senhor. Você lembra? Volta aos meus vídeos anteriores e busca aí, né, o pacto de sangue que Moisés fez, Abraão fez com o Senhor, e o Senhor passou como um fogareiro e ratificou a aliança. Só que aquela aliança com Abraão é uma aliança incondicional, porque Abraão não passou, ele dormiu. Então o Senhor passou sozinho. Então a palavra do Senhor ficou como sendo a sua mesma. E ele tinha que cumprir, porque só ele passou. Agora aqui não, agora que é pacto condicional, é pacto bilateral, unilateral. Os dois têm que cumprir. Quem descumprir o pacto deve derramar o seu sangue para, para, para pagar a quebra da aliança. Vocês estão entendendo como é que a coisa é séria? E as autoridades do povo, Nadab, Abiú e os 70 anciãos, e os jovens, um de cada tribo, príncipe, ratificou a aliança, ouviram o livro da lei, e Moisés já tinha aspergido sobre o altar metade do sangue, e agora ele asperge sobre o livro.
que é o sangue que ratifica. Aí 9, ó. Depois Moisés e Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte. Então aí subiram ao monte. Onde viram Deus de Israel. Aí tá vendo? Ó, eles viram a Deus. Ninguém podia ver Deus. Deus disse anteriormente que não podia ver a Deus. Mas como eles foram o livro da lei e eles confirmaram o pacto da aliança, então todos os pecados deles foram apagados e perdoados. Por quê? Porque eles vão começar da estaca zero agora. Toda a nação vai começar da estaca zero. Então eles estão livres de pecado, porque estão santificados pelos 3 dias. Então eles podem ver o Senhor. Mas esse Senhor aqui, esse Deus aqui, está em Deus minúsculo aqui, que é Javé, ou Yahvé, né, ou Javé, é o próprio Jesus Cristo. Eles viram o Senhor Jesus Cristo, onde viram Deus de Israel. E sob os pés dele havia uma superfície azulada como safira e clara como no céu, né? Azulada. Eles tinham azulejo, né? Era pavimentado de azulejo, azulejada, né? Esse azul aqui significa azulejo, né? Claro como o céu. Era transparente. Embora esses nobres de Israel tinham visto Deus, eles não os destruiu. E eles participaram de uma refeição na presença do Senhor, tá vendo? Toda vez que você faz uma aliança, você faz um acordo, é como um casamento, né? A ideia é essa mesmo, é a aliança do casamento. O povo de Israel estava casando com Deus para ser propriedade exclusiva, uma mulher completa casada junto com o Senhor. Então eles estão ratificando a aliança. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu te darei as tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperam até aqui e voltaremos. E voltamos. Disse Moisés aos líderes: Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o encobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Tá? Então, isso aqui é a ratificação da aliança que o povo fez no capítulo 19 e o capítulo 20. Tá? Então, eu parei aqui. Eu parei aqui nos altares, né? No 20, uso a propriedade própria do altar, né? Então, depois eu vou continuar lendo lá e eu parei no capítulo 21, né? Parei aqui no capítulo 21, né? Porque Deus se revelou completamente. Então, eu vou parar por aqui e para que vocês, né, vejam aí, Moisés, ele subiu no monte, falou com o Senhor, todo o povo viu o Senhor, todo o povo falou com o Senhor nosso Deus, né? E eles tiveram aí uma visão daquilo que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Yahweh, né? Então Moisés escrevendo a lei no livro, né? Era um rolo, né? Não era bem um livro como está na imagem aí do lado, mas era um rolo da lei, né? E Deus assim tratou e falou com o povo e fez essa aliança. Tá? Então é importante que vocês lembrem que isso aqui é um acordo que Deus está fazendo e esse acordo é baseado num pacto de sangue. Depois vocês vão entender a problemática disso aí no capítulo 32. Então guarde isso aí na mente. Muito obrigado por você que ficou aí até agora. Deus te abençoe. Você tenha uma ótima semana, que você tenha uma semana maravilhosa. Muito obrigado, que esse entendimento, que essa palavra entre no seu coração e que você permaneça fiel sempre ao nosso Deus, à sua palavra. E muito obrigado por você que ficou aí até agora, né? Mais uma vez, ficar repetindo a mesma coisa, tá? E peço para você se inscrever no canal, deixe o joinha, seu like, tá bom?
Eu também estou numa campanha aí, né, que eu quero arrecadar um dinheiro para melhorar a estrutura aqui do computador, porque é um notebook Core 3 e não tem placa de vídeo dedicada, por isso às vezes não sai legal a gravação e nem a transmissão da igreja. Tá aí o Pix, ó, 87988254043. Puder me ajudar aí, né? Também é o meu número do WhatsApp, caso você queira pegar o meu endereço para mandar o notebook, né? Você mesmo pode comprar aí um Core i5, né? Com no mínimo 8 GB de memória, uma placa de vídeo dedicada aí, né? Para que ele possa ter mais velocidade, né? Um Core i5. Mas que se você não tem condições de doar o computador, então doe qualquer valor aí para estar ajudando, tá bom? Que é importante para eu poder estar trabalhando e transmitindo a palavra de Deus e fazendo as lives na minha igreja, tá bom? Também peço para vocês se inscrevam no canal da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Calumbi, Pernambuco, Brasil. O link do canal da igreja eu vou deixar abaixo aqui, que vai aparecer por Hub e o YouTube vai ser abaixo, mas no Facebook vai ser acima. Então, vai na descrição do vídeo abaixo ou acima e se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista de Calumbi, que lá eu estou postando, né? Tanto os vídeos desse estudo, só que não nesse canal, é no canal da Primeira Igreja Batista de Calumbi, eu estou postando o estudo presencial que eu dou na minha igreja. Aqui é o estudo online. Lá eu dou presencial. Só que lá eu estou em Gênesis ainda, tá? Porque lá eu vou mais devagar. Porque são pessoas que têm que ficar explicando presencialmente, né? Então lá, se você quiser ver esse mesmo estudo aqui, só que presencialmente na igreja, se inscreva no canal da minha igreja, Primeira Igreja Batista Calumbi, Pernambuco, Brasil. Tá? Se inscreva lá no canal que eu preciso ter no mínimo 50 inscritos para que eu faça a transmissão ao vivo pelo celular, pelo computador já consigo. Tá bom? Então, muito obrigado, Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim Deus